Olá! No programa de hoje você confere um tema especial que nós queremos trazer para você sobre a estadia de container. Nós estamos aqui hoje no meu escritório, aqui no centro da cidade de Santos, e o meu objetivo hoje é poder levar para todos aqueles que trabalham no setor da navegação, na área portuária, poder levar para vocês o conhecimento um pouco sobre esse tema chamado sobre a estadia de container, que é pacífico, existe na área da navegação, porém é motivo de muitas discussões, é motivo de muito trabalho. Eu particularmente venho há 7 anos desenvolvendo esse trabalho na área da navegação, venho me destacado por atendimento aí personalizado a armadores, agências marítimas, alguns agentes de carga. Nós temos prestado assessoria jurídica especializada também para esse tipo de setor, e nós temos visto um setor focado na necessidade da consultoria, na necessidade da instrução. E esse é o objetivo deste programa. A gente espera que você aproveite cada informação que a gente vai passar, cada informação que a gente vai oferecer para que você cresça no conhecimento, para que você saiba realmente que a demurrage e detention são verbas, são despesas que existem no transporte, na navegação, existe realmente no transporte marítimo, e o nosso desejo é mostrar para você que através da prevenção, através de uma logística bem estruturada, você pode fazer um trabalho e ter um final feliz aí numa importação ou numa exportação. Tá bom? Nos vemos nesse programa. Obrigado pela sua audiência. Um abraço. Bom, como falamos na abertura, o programa de hoje nós vamos tratar sobre estadia de container, explicar um pouco sobre demurrage, detention. Mas falar de sobre estadia de container, nós precisamos primeiro explicar sobre container, onde ele se encaixa na legislação brasileira. E o container na legislação brasileira, a lei de multimodal estabelece que ele é um acessório do navio, no artigo 24, parágrafo único. É importante notar que, por ser um acessório do navio, ele apenas estende toda a atividade de reserva de frete que é realizada pelos importadores e exportadores. O coarmador, quando ele recebe uma reserva de frete, quando é reservado um booking, ele disponibiliza as unidades necessárias para aquele importador para fazer o carregamento das suas cargas. E isso é importante notar porque ele dá um free time, um período livre para o uso desse container. Container esse que é acessório do navio. Então, para usar esse container, o importador ou exportadora, a pessoa que vai estar usando para fazer a obra das suas cargas, ela tem esse período chamado período livre, free time. E o uso excedente a esse período de free time é quem seja a sobrestadia de container. Nós temos a sobrestadia de container na importação, que é a chamada de demurrage, que ela começa a contar a partir da descarga do container no porto de destino. E nós temos a sobrestadia de container, que é a chamada detention, que ela é contada da retirada do container vazio, lá no depot do armador, quando o exportador faz a reserva do booking e ele retira o container vazio, naquele momento se inicia a contagem da detention. E ela se estende até o momento em que o container é dado entrada no gate do porto, do terminal portuário, para o price tagging, para o embarque daquele container. Então é muito importante notar isso porque a sobrestadia de container, ela realmente é um instituto que vem sendo utilizado desde o início da era da navegação. Iniciava a sobrestadia de navio, quando as pessoas faziam um afretamento de navio, quando se realizava a transação em que se usava o navio, se usava o casco, e também, ao mesmo tempo, aqueles contratos previam um free time, um período livre que se estabelecia para depois a devolução daquele navio. Então a mesma coisa se estendeu para os containers, que são parte integrante de um navio, parte integrante de uma embarcação. Então nós temos uma situação muito interessante porque, como nós dissemos, a demurrage,
E o detention, a sobreestadia de container, ela faz parte dos usos e costumes das práticas da navegação. Antes mesmo de nós falarmos em legislação, em tratados, antes mesmo de a gente avaliar as questões contratuais, é importante, existem julgados hoje no Brasil, existem julgados hoje que compreendem como é que um exportador, como é que um importador se lança na aventura marítima, se lança para um trabalho de navegação e de repente ele não tem conhecimento de algo que se aplica desde o início. Né? Demurge, detention, sobreestadia, esse termo é utilizado no Código Comercial de 1850, quer dizer, é um instituto que ele se aplica, ele vem se aplicando desde o início e ele é conhecido como uma cláusula contratual válida, aplicável para a navegação. Importante notar que, além dos usos e costumes, né, onde ali no Brasil parece que não existe essa conotação, não existe esse entendimento, né, não existe essa cultura de se aplicar às práticas, né, tudo é positivista, tudo precisa se avaliar se está em contrato, se está em lei, né, então o próprio contrato da Demurge ele estabelece a obrigatoriedade do pagamento quando o importador ou exportador, quando a pessoa que retira a unidade de carga a usa em período superior ao free time, ao período livre, aquilo que foi combinado com o armador. É importante notar que esse contrato ele faz lei entre as partes pela própria normativa brasileira, o Pacta Sunt Servanda, a própria responsabilidade civil. Alguns estabelecem realmente algumas naturezas jurídicas da sobreestadia de container, o que eu entendo que ela é indenizatória. Por que indenizatória? Por que existe a sobreestadia de container? E a sobreestadia de container ela existe porque é uma compensação que o armador recebe, uma compensação que o dono daquele equipamento recebe por tê-lo ficado parado, por não ter a oportunidade de usar esse tipo de equipamento. Então, a sobreestadia de container ela é um instituto amplamente utilizado, ela é um instituto que funciona de uma maneira a compensar o armador, a compensar o dono do container por o uso excedente, pelo uso superior àquele tempo livre que o container foi disponibilizado para ova das cargas ou para desova das cargas no caso da importação. Importante notar que o Código Civil de 2002 ele trouxe um embaraço jurídico quando ele decidiu revogar a primeira parte do Código Comercial de 1850. E lá na primeira parte, ou nos últimos artigos do Código Comercial, estabelecia a prescrição da sobreestadia. Na época, sobreestadia para navio, mas já era utilizado pela jurisprudência, o próprio STJ possui julgados nesse sentido, de que a sobreestadia teria prescrição de 1 ano para fazer a cobrança. E de repente o Código de 2002, ele simplesmente revogou expressamente esse artigo do Código Comercial de 1850, e aí ficou num cenário jurídico uma lacuna, onde não há hoje uma expressa previsão legal do que definitivamente é o prazo da prescrição. Alguns estabelecem que é 3 anos, outros estabelecem que o prazo é de 5 anos, alguns entendem, e é o meu entendimento, eu vou explicar um pouco mais lá na frente, que o prazo é de 10 anos, por não existir prescrição legal, não existir um dispositivo legal. Isso é muito interessante porque alguns explicam e defendem a tese de que a lei de 9.611 de 98, a lei de multimodal, por prever um prazo prescricional de 1 ano, entende-se que analogicamente se aplicaria para as sobreestadias de container no caso de transporte unimodal, transporte realizado por um único modal, e no caso que nós estamos tratando aqui, o transporte marítimo. E eu não entendo que é dessa forma porque o transporte multimodal é um transporte típico de o envolvimento de um operador de transporte multimodal, isso a própria lei define o OTM, o operador de transporte multimodal, e a presença de um único conhecimento de transporte para amparar vários modais, seja ele rodoviário, seja ele ferroviário. E essa briga na jurisprudência é nesse sentido, se aplica
ou não se aplica a lei de multimodal porque ela estabelece 1 ano e a lei do Código Comercial revogada também estabeleceria 1 ano. Eu particularmente compreendo que deveria ser 10 anos por respeito à aplicação correta da matéria. Nós, quando tratamos de transporte marítimo e unicamente transporte marítimo, nós estamos lidando com um transporte unimodal, transporte que envolve apenas um modal, e eu não posso pegar os efeitos de um transporte multimodal e todas as regras e condições aplicadas por uma lei específica e trazê-la para o transporte monomodal, para o transporte marítimo, exclusivamente focado na aventura marítima, no transporte via oceano. E eu digo mais que esse entendimento de não aplicação da Lei 9.611, da Lei de Transporte Multimodal, ela enseja em nós não termos a sobreestadia de contêiner no transporte multimodal. Olha só que interessante, o OTM, o Operador de Transporte Multimodal, ele é responsável pela retirada da carga na planta do cliente e pela entrega da carga no destinatário final, na casa do destinatário final. Em regra, é dessa forma que funciona o transporte multimodal. E nela não existe a sobreestadia de container. Sobre este contrato não existe um instituto sobreestadia. E obviamente não existe, porque o próprio OTM é responsável pelo uso e pelo transporte entre todos os modais, inclusive pelo uso dos containers. Então o próprio OTM, seja usando um próprio container ou usando o container de outros armadores em parceria, ele é responsável por isso. Não se aplica a sobreestadia de container a um contrato multimodal. E é por isso que eu entendo que cai por terra essa prescrição ânua para aplicação do transporte marítimo na questão de sobreestadia de container. Portanto, eu entendo, meu entendimento particular, e eu tenho defendido essa tese nas ações que a gente acaba ajuizando, realmente o entendimento dos 10 anos, porque a prescrição de 10 anos na sobreestadia de container, ela enseja na falta de previsão legal. Então, se não tem previsão legal para a sobreestadia de container no transporte marítimo, eu entendo que essa prescrição, esse prazo prescricional deveria se aplicar à regra geral do Código Civil, que seriam os 10 anos. Vamos falar um pouco mais sobre a jurisprudência no próximo bloco. Não saia daí. Voltando ao assunto de sobreestadia de container e informações gerais que nós estamos tentando passar para você que trabalha na área portuária, para você entender um pouco mais a visão desse instituto, é importante avocarmos um pouco aquilo que acontece nos tribunais brasileiros, quais são os julgados, o que os juízes, o que os magistrados, os desembargadores, eles vêm se posicionando nesse sentido. Sobre o prazo prescricional, nós temos aí diversos entendimentos. Alguns magistrados aplicando 3 anos, alguns aplicando 5 anos, entendendo que trata-se aí de uma responsabilidade civil. Alguns magistrados aplicando a prescrição de 10 anos, algumas turmas nas câmaras dos tribunais também aplicando 10 anos. É uma situação que ainda está indefinida, é uma situação que ainda há julgados para todos os gostos, e o importante é que o STJ em si ainda não teve a oportunidade, pelo pouco tempo da lei, pelos julgados que começaram a subir, a questão de 1 ano, 2 anos, então o STJ ainda não se manifestou sobre essa analogia da lei multimodal. Mas é interessante observar que a jurisprudência, ela aplica uma jurisprudência muito minoritária. Ela aplica a não
a não legalidade da cobrança de sobreestadia de container por tratar-se de uma cláusula de natureza penal, entendendo que essa cláusula de natureza penal ela ensejaria na obrigatoriedade do armador provar que a culpa de aquele que usou, daquele que se utilizou do equipamento, ele foi culpado, provar que ele realmente causou o problema. Outra parte, a grande maioria, né, e eu comungo com esse entendimento também, entende que trata-se de uma cláusula de natureza indenizatória. E sim, a natureza indenizatória porque ela tem a função, ela tem o objetivo de indenizar o armador, indenizar o dono daquele container pelo período que o container deixou de ser utilizado, onde o armador disponibiliza a unidade de carga por um período livre, 3 dias, 7 dias, 15 dias, 21 dias, e cabe aqui enfatizar que o free time tem que ser negociado previamente à retirada do container, no caso de exportação, ou previamente ao embarque, previamente à reserva do booking. Esse free time tem que ser muito bem negociado perante os armadores. E isso enseja no planejamento logístico, isso enseja realmente num empenho maior entre o importador, entre o próprio exportador que está fazendo a reserva, de observar as dificuldades, de repente, de um porto de destino, as dificuldades que podem acontecer numa aventura marítima, ou até mesmo o tipo de carga, a dificuldade de OVA. Às vezes não conseguem fazer a unitização pela distância no período mínimo estabelecido pelo armador. Então, por isso que é importante um free time muito bem negociado, um período livre realmente negociado de forma a satisfazer a demanda daquele tipo de embarque. Mas falando da jurisprudência brasileira, é importante notar que ela vem se posicionando pela legalidade. Ela vem se posicionando pela legalidade porque é prática e usos e costumes da navegação. Ela vem se posicionando pela legalidade porque é um pacto entre as partes. As partes estabelecem que vão realmente pagar essa sobreestadia de container se utilizar os equipamentos acima do período livre que foi previamente pactuado. Os tribunais têm entendido realmente da aplicabilidade das demurges, têm dado a procedência nessas ações de cobrança. É importante notar também, e isso vale realmente para um entendimento, que os tribunais têm derrubado algumas questões de greve, algumas questões de apreensão da mercadoria pelas autoridades, algumas questões que envolvem uma situação de que a mercadoria fica apreendida na área portuária por série de razões. E o judiciário ele tem entendido, os tribunais têm entendido, e eu concordo com essa posição, é que não se pode transferir o risco que é do importador e exportador às custas de uma negociação com o transportador. Quando o importador ou o exportador se lançou na aventura marítima, ele pelo menos entende-se que ele tem todo o conhecimento do desembaraço aduaneiro que vai ensejar, do tempo que ele vai precisar, da documentação que ele vai entregar, dos riscos, de repente, com uma carga que envolve aí uma vistoria da agricultura, dos riscos envolvidos, eventualmente, numa greve que caia. Tudo isso faz parte, não é um caso, não é um fato de Deus, não é um fato superveniente, não é um fato que é previsto, que é possível fazer esse planejamento. E por isso são teses de defesa que têm se derrubado nas questões de tentar rechaçar a demurge de detention. Outra questão muito importante de se ficar atento é sobre as cláusulas incoterms. As cláusulas incoterms são cláusulas estabelecidas entre importador, exportador, comprador e vendedor, e estabelecida para o contrato de compra e venda daquela mercadoria que está sendo transportada. Mas não se pode utilizar o Incoterm FOB, o Incoterm CIF, qualquer outro tipo de Incoterm pactuado entre comprador e vendedor para se esquivar ou como forma de defesa para não pagamento eventualmente de uma demurge, eventualmente de uma sobreestadia de container. E por que isso? Porque as cláusulas de Incoterms elas não se aplicam ao contrato de transporte, nem tampouco ao contrato de seguro. As cláusulas de Incoterms ela faz
obrigação entre as partes comprador e vendedor com relação à carga, com relação à mercadoria. Então muitas vezes se utilizam dos termos de Incoterms para tentar fugir da responsabilidade, e realmente a jurisprudência, os tribunais brasileiros têm ignorado esse tipo de defesa, têm rechaçado, porque não tem nada a ver com o trabalho que é realizado pelos transportadores marítimos, não tem nada a ver com o contrato de transporte. Falando de sobrestadia de container, eu gostaria de enfatizar a importância do planejamento, a importância das pessoas envolvidas observarem o período livre que vai ser fixado com o armador, observarem a necessidade do desembaraço aduaneiro, aquilo que pode ser feito, observar eventualmente uma situação de greve. Você é importador, você é exportador, você é agente de carga, você tem a liberdade de enfrentar situações que bloqueiam os seus containers, que bloqueiam suas cargas, que bloqueiam o seu desembaraço aduaneiro. Vocês têm a obrigação de avançar e não permitir que as situações se deixem desenrolar como se naturalmente, se deixem desenrolar como se vamos ver onde essa conta vai dar. Trabalhar com comércio exterior significa trabalhar com repressão, trabalhar com uma atuação forte, trabalhar com uma atuação em que qualquer tipo de problema, eu sugiro a você realmente de enfrentar o problema de frente. E se for necessário, ir ao judiciário, se for necessário, buscar as defesas administrativas necessárias, mas não permitir que, de repente, uma importação que você está trazendo para o uso da sua atividade, algo que vai te ajudar na produtividade dos seus negócios, de repente se transformar num grande problema. E isso ocorre por falta de planejamento. Isso ocorre porque pessoas despreparadas, que não se preocupam em pensar, em analisar as coisas que estão acontecendo. Então eu quero fazer esse desafio a você, sobre estadia de container, utilização dessas unidades, desses equipamentos tão importantes para o nosso comércio exterior, tão importante para a movimentação de cargas nesses navios full containers, tão importantes para a otimização do tempo, otimização do espaço. Use com consciência, use realmente pensando num planejamento, use contratando profissionais competentes, envolvendo pessoas que vão te dar o suporte necessário, pois na hora do problema, essas são as maiores contas. E aí envolve demurrage, envolve detention, no caso de exportação, envolve armazenagem de terminais, envolve taxas que não foram pagas. A maior conta fica para o final. Por isso que as empresas precisam focar nesse assunto e não permitir. Há riscos de qualquer... havendo evidências de qualquer atitude que venha interromper o uso desses equipamentos. Eu sugiro que vocês sejam proativos. Eu sugiro que realmente o planejamento, a força, a repressão seja levantada, porque no final isso vai beneficiar a sua empresa e vai beneficiar os seus próprios clientes. No próximo bloco eu volto com você para falar um pouco mais sobre essa estadia de container, apresentar para você algumas dicas, também algumas situações de cobrança, algumas coisas que empresas têm se utilizado para evitar problemas, têm se utilizado como forma preventiva. Volto com você daqui a pouco. Espero que você tenha aproveitado cada informação que nós passamos. A gente sabe que o tempo é muito curto, a gente tentou ser
o máximo objetivo para que você possa conhecer um pouco mais, conhecer com mais profundidade sobre a sobreestadia de container. E eu gostaria de encerrar este programa falando um pouco sobre planejamento. Você que é importador, exportador, que mexe no comércio exterior, você é despachante, né? As pessoas que prestam serviços, agentes de carga, tenha isso em foco. O planejamento é a maior segurança contra uma demurrage, contra uma detention, que faz parte do transporte marítimo. Lógico que, de repente, 2 ou 3 dias que você ceda no free time, isso, 10 dias que seja, isso faz parte, né, do negócio, faz parte dos riscos do comércio exterior. Mas, lógico, quando a gente aborda em problema, a gente aborda aqueles problemas das cargas que ficam apreendidas, das cargas que não são desembaraçadas, caem em canal vermelho, e por isso eu quero estimular você a trabalhar com planejamento. Existem empresas trabalhando em situações de encaminhar as cargas para terminais retroalfandegados, substituição de containers para devolução do container ao armador e a utilização de outros equipamentos de empresas do setor privado, enfim, diversos planejamentos que você pode cuidar. Com relação à cobrança da demurrage detention, quero falar com você, agentes de carga, tomem cuidado com isso. Tenham documentos amparados, tenham documentos que evidenciem essa cobrança, cuidem com o prazo também, não deixem se estender por muito tempo e principalmente, saibam que o teu relacionamento com os seus clientes, estreitar isso perante eles, com um departamento bem estruturado, isso vai fazer avançar um trabalho muito mais estruturado, um trabalho muito melhor, com melhores resultados, porque quanto mais rápido você se apresenta perante o devedor, com a sua fatura, pode ter certeza que o índice de recuperação ele é bem melhor. Nós temos tido essa experiência no setor de cobrança, eu particularmente tenho tido algumas experiências na recuperação de créditos marítimos, portuários, e o segredo maior é você realmente estar com o canal aberto e diariamente em contato com seus clientes. Queria agradecer a sua audiência. O programa Destaque Portuário se encerra neste momento pelo nosso tempo, mas eu conto com você no próximo domingo, aqui nesse mesmo canal, às 10h30 da noite, na TV CA. Você também pode assistir www.destaqueportuario.com.br. Todos os nossos programas estão inseridos na internet para que você possa ver e rever, encaminhar para os seus amigos, para os seus contatos, diretores, gerentes. O objetivo é propagar a informação do mundo da navegação. Obrigado e até a próxima.